Oi, terceiro ano, coisas lindas, como é que vocês estão? Bem? Ai, que bom. Pro também tá bem, tá? Bom, então vamos à nossa correção da página 37. Eu tinha deixado uma lição para vocês terminarem, e aí eu tinha pedido para vocês numerarem de 1 a 8 as questões para facilitar na hora da nossa correção. Então vamos lá. Aí tá perguntando quais cores aparecem na imagem. Quem colocou vermelho, azul, amarelo, verde, as cores, tá certo também, tá? Mas a minha resposta ficou que a composição apresenta as cores primárias e vocês podem ver que onde tem o encontro dessas cores primárias, elas estão formando as cores secundárias. Mas quem colocou os nomes das cores também está certo. A número 2, são cores claras ou escuras? Tem cor clara e tem cor escura, então a resposta seriam ambos, ou tem cor claras e escuras. Número 3, quais são os elementos que compõem a imagem? Gente, os elementos que estão aí presentes na imagem são os pontos, são as linhas e tem as formas geométricas. Quem colocou quadrado, triângulo também tá certo, tá? Eu coloquei formas geométricas, mas entram todas as formas. Se vocês quiserem citar, pode citar quais são elas. Número 4. Essa daqui é aquela que eu falei que a resposta de todo mundo vai estar certa, independente do que vocês colocaram. O que mais chama a atenção na imagem? Então, depende de cada um, tá? Por exemplo, o que me chama a atenção é essa parte amarela, mas poderia para vocês ser a parte azul, a parte aqui dos quadrinhos. Então, aí que vocês que têm que ver qual a resposta que vocês colocaram que está certinho. 5. As formas que aparecem na pintura sugerem a imagem de algum elemento real? Então, vocês olhando aqui, eu não sei vocês, tá? Vou falar pelos outros anos. Tem gente que viu um gato, teve gente que viu violão, teve gente que não viu nada, teve gente que viu um cubo mágico aqui. Então, aí, se sugeriu alguma coisa para vocês, vocês coloquem. Se não, coloque que para vocês não sugeriu nada. A imagem, número 6. A imagem parece estática ou sugere movimento? Como eu disse para vocês na aula anterior, ela vai sugerir movimento, porque vocês podem ver, tem umas curvas aqui, tudo que dá a impressão de curva, ele sugere movimento, tá bom? 7. Essa obra é alegre ou triste? Por quê? Bem alegre, né? Olha as cores dela. Qual outro título você daria para a obra e por quê? Aí é com cada um de vocês. Poderia ser a festa da alegria, porque para mim parece uma festa. Aí vocês que vão identificar qual nome vocês dariam e colocar. E aqui vocês tinham que fazer um figurativo e um abstrato. Se fosse para eu dar continuidade, eu poderia fazer uma árvore aqui, como figurativo, um rosto de uma vovozinha aqui de lado, faria um capuzinho ou cabelinho dela. E no abstrato poderia ousar fazer umas formas orgânicas, incluir umas formas geométricas que estaria certo. Bom, agora vamos lá para a aula número 10, Olhar Viajante. Muitos artistas estrangeiros vieram para o Brasil com a missão de registrar as paisagens do local. Esses grupos de pintores ficou conhecido como artistas viajantes. Bom, antes de tudo, deixa eu explicar para vocês como funcionava. Então, quando eles começaram, quando o Brasil foi descoberto, depois de um tempo, os países mandavam missões para cá, para o Brasil, para que essas missões fizessem a exploração do país, tá? Visse as riquezas que tem aqui, descobrisse sobre a fauna e a flora, e era comum nessas missões eles enviarem artistas, para que os artistas fizessem os desenhos, as pinturas do povo que aqui vivia, das plantas que existiam aqui, dos animais que também tinham. Então, eles vinham e traziam um artista entre eles para que fizesse os desenhos, para que mandasse depois para esses países, para eles conhecerem um pouco do Brasil. Retrato do artista. Franz Post nasceu na Holanda em 1612 e desde jovem ajudava seu pai nos trabalhos de pintura e produção de vitrais. Vocês sabem o que são vitrais, né? As janelas lá que tem nas igrejas, que são feitas de vidrinhos coloridos. Aquilo é o vitral. Com
Com 24 anos veio para o Brasil e é considerado o primeiro artista europeu a pintar paisagens brasileiras, atividades a qual se dedicou por 7 anos, antes de regressar para sua terra natal, onde continuou por conta própria pintando quadro com temas brasileiros. Ele veio junto com a missão holandesa, os chamados pintores de Nassau, porque nessa época o conde Maurício de Nassau representava o governo holandês aqui no Brasil. Fique por dentro. Vitrais são peças constituídas de pedaços de vidro combinados para formar desenhos. O profissional dessa arte é o vitralista. Então agora vamos lá para a página 40. Essa aqui, olha, é uma pintura, é o Rio São Francisco de Franz Post. Observar e pensar. Quando observamos uma paisagem, notamos que os elementos que a compõem ocupam vários planos. Para quem assistiu aquele meu vídeo lá do Coelhinho da Páscoa, viu que eu fiz com vários planos aquele desenho, tá? Então é a mesma coisa que o desenho, a imagem que a gente vai ver agora. O que se apresenta mais próximo dos nossos olhos está em primeiro plano, e o que se apresenta mais distante está em último plano. Vamos observar uma das paisagens do Brasil pintada por Post. Então, fique por dentro. No vocabulário artístico, plano é a posição que um elemento ocupa no conjunto da composição. Então, aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar essa gravura, o que vai ser primeiro plano? Aqui, olha, essa parte que a gente vê primeiro. Isso vai ser o nosso primeiro plano, tá ok? E os outros planos? É tudo que vem atrás, tudo que vai aparecendo atrás. O último plano é o que está mais lá atrás, a última coisa que seria da paisagem, que a gente enxergaria. Roda de conversa. Descreva os elementos que compõem a obra. Então, vocês vão agora observar essa obra e você é o artista. Desenhe o elemento que está mais próximo do nosso olhar, na obra Rio São Francisco de Post. Então aqui, ó, vocês vão olhar. O que está mais próximo do meu olhar? É o que eu vou desenhar no espaço da página 41. E no espaço da página 42, vocês vão fazer o oposto. Vocês vão desenhar o que está mais distante do seu olhar. Quanto aos planos, a gente vai começar a partir da próxima aula, ver os planos e eu vou poder ir explicando para vocês melhor esse conteúdo que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Beijos, pessoal, turminha, até a próxima aula.